O limiar da nova era. Reflexão e espiritualidade, por Wagner Carvalho. O mundo está mudando, não como nas profecias antigas, com fogo e destruição, mas com um silêncio estranho, um cansaço coletivo, como se a humanidade inteira estivesse acordando de um longo sono. Por séculos, vivemos acreditando que o poder estava fora, em reis, governos, dinheiro e religiões. Mas agora, as máscaras caem e descobrimos que a verdadeira força sempre esteve dentro de nós. A Terra está reagindo. Não em fúria, mas em defesa. Ela está limpando, equilibrando, tentando curar o que ferimos. E nós, seus filhos, somos chamados a fazer o mesmo, curar o que o medo e o ego adoeceram. Vivemos cercados por informação, mas morremos de falta de sabedoria. Criamos máquinas para pensar por nós, mas esquecemos de sentir. A tecnologia avançou e a alma ficou para trás. Mas essa distância não vai durar para sempre. O colapso que vem não é o fim do mundo. É o fim do mundo velho, aquele que nasceu da mentira, da ganância e da ilusão de controle. Uma nova era começa quando o ser humano volta a sentir. Quando o olhar de um estranho vale mais que o brilho de uma tela. Quando a palavra nós volta a ser maior que o eu. E quando a fé deixa de ser medo para ser consciência. Haverá dor, porque a cura sempre dói. Mas depois do caos, vem a clareza. Depois da queda, vem o aprendizado e depois do silêncio, o recomeço. O novo mundo não será construído com guerras, nem com promessas políticas. Ele nascerá dentro de cada um, na honestidade, na empatia, na coragem de fazer o certo mesmo sozinho. Porque o despertar não virá de cima, ele virá de dentro. De cada ser humano que escolher amar, compreender e perdoar, mesmo em meio à confusão. Estamos no limiar da nova era, um tempo em que o homem precisará reaprender a ser humano e talvez, enfim, entender que o verdadeiro milagre não é sobreviver ao fim, mas evoluir depois dele. Falando de forma equilibrada e racional, o que a gente vê hoje no mundo realmente dá essa sensação de que algo grande está acontecendo. Guerras, caos político, desastres naturais, pessoas mais frias, tecnologia avançando muito rápido e uma perda geral de valores humanos. Tudo isso mexe com o psicológico e faz muita gente sentir que chegamos no limite. Mas se a gente olhar por outro ângulo, mais espiritual e histórico, cada época da humanidade já teve períodos que pareciam o fim dos tempos. As pestes na Idade Média, as 2 guerras mundiais, a bomba atômica, a pandemia. Sempre há momentos em que a humanidade chega a extremos e precisa se recalibrar. Então talvez o que esteja acontecendo não seja o fim, mas uma transição. Uma fase de revelação e mudança de consciência em que o mundo está sendo sacudido para separar o que é verdadeiro do que é falso. Quem vive com o coração puro e intenção boa sente esse chamado para se reconectar, repensar prioridades, se libertar das ilusões e buscar mais sentido. Se a gente olhar simbolicamente, o juízo final pode não ser o fim do mundo literal, mas sim o julgamento das nossas escolhas, individuais e coletivas. O mundo talvez não acabe em fogo e destruição, mas em mudança e verdade, o que já é uma forma de fim para tudo que é mentira. Essa sensação de escravidão disfarçada de liberdade é algo que muita gente sente, mesmo sem saber explicar direito. O que parece estar acontecendo é que o sistema evoluiu em aparência, mas não em essência. Antigamente, a escravidão era a física, correntes, senzalas, castigos. Hoje, ela é mental e emocional. O povo é manipulado por informações, promessas e ilusões de progresso. Trabalham o dia inteiro e continuam sem tempo para viver.
Se cansam tentando pagar contas, impostos e pertencer a um modelo de vida que só beneficia quem está no topo. O poder só trocou de roupa, mas o controle é o mesmo. Agora ele usa palavras bonitas, redes sociais e propaganda política. É como se dissessem, vocês são livres, mas colocam cercas invisíveis em volta da mente. E o mais triste é a perda dos valores familiares e humanos. Antes, a palavra de um pai valia mais do que um contrato. Hoje, a mentira bem contada tem mais audiência do que a verdade dita com amor. O que era sagrado, o lar, o respeito, a compaixão, foi trocado por status, dinheiro e vaidade. Mas eu acredito, de verdade, que a alma do povo ainda é forte, porque apesar de toda a manipulação, ainda há muita gente que resiste sendo boa, que ajuda sem filmar, que ensina o filho a ter caráter. E é isso que impede o mal de tomar conta de tudo. A mudança começa de dentro para fora, de cada pessoa que decide não se vender. Muita gente fala em nova ordem, fim do mundo, governo global, mas a verdadeira guerra é pela consciência. Quem domina a mente domina o povo. E quem desperta, ninguém mais controla. A manipulação constante enfraquece as pessoas, não só fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente também. Vivemos em um tempo onde há excesso de informação e falta de sabedoria, muito estímulo e pouca conexão. As pessoas estão cansadas, ansiosas e sentem um vazio que nada preenche, nem dinheiro, nem fama, nem tecnologia. Mas isso tudo faz parte de uma transição natural da consciência humana. A humanidade, de certa forma, está passando por uma noite escura da alma coletiva. É aquele momento antes do amanhecer em que tudo parece perdido. Mas é exatamente ali que começa a transformação. Mas o que está acontecendo? A tecnologia veio com a promessa de libertar, mas está sendo usada para prender. Prender a atenção, moldar opiniões, criar dependência emocional e digital. Mas, paradoxalmente, a mesma tecnologia que escraviza também pode libertar, dependendo de como é usada. Ela está acelerando o confronto entre a verdade e a ilusão, entre o ego e a consciência. É como se estivéssemos sendo forçados a olhar para dentro e escolher: vou continuar vivendo no automático ou vou me reconectar com o que é real em mim? E aí perguntamos, mas e o caminho espiritual do futuro? Eu acredito que o futuro da humanidade, se não for interrompido por destruição ou ego, é um retorno à consciência. As pessoas vão começar a perceber que a verdadeira evolução não é tecnológica, mas emocional e espiritual. A tecnologia vai continuar crescendo, mas vai se integrar mais ao propósito humano, não apenas ao consumo. E quem estiver desperto vai usar essas ferramentas para curar, educar, unir, não para dividir. E nosso estado emocional, como fica? No momento, a maioria das pessoas está exausta e desconectada. É como se o coração tivesse ficado em segundo plano e a mente, acelerada, competitiva e ansiosa, tivesse assumido o comando. Mas isso não vai durar para sempre. Tudo que é construído sobre mentira, um dia desaba. E quando desabar, virá o tempo da reconstrução com consciência, onde os valores humanos e o respeito pela vida vão voltar a ser o centro. E o que esperar do futuro? O futuro pode parecer incerto, mas há algo inevitável acontecendo. As máscaras estão caindo. Política, mídia, religiões, empresas, tudo que vive de manipulação está sendo exposto. E quanto mais a verdade aparece, mais as pessoas acordam. Então, apesar de toda essa confusão, o caos é o processo da cura. E quem se mantém firme com o coração limpo vai atravessar isso tudo com mais clareza. O que realmente está acontecendo? O mundo está atravessando um ponto de virada. Tudo que foi construído sobre egoísmo, mentira e poder está começando a ruir, e isso sempre causa caos. Mas esse caos não é o fim, é a faxina da alma coletiva.
A humanidade chegou num limite. A ganância drenou os recursos, a vaidade matou o sentido e o medo afastou as pessoas umas das outras. Então, a natureza, a mente e até o espírito humano estão reagindo, pedindo equilíbrio. É como se o planeta dissesse: vocês precisam lembrar quem são. Mas qual o papel da espiritualidade? A espiritualidade não é mais só sobre fé, é sobre consciência. Estamos sendo chamados a entender que tudo está interligado. Cada escolha vibra no coletivo e que a cura do mundo começa dentro de cada um. A verdadeira revolução espiritual não virá por templos ou religiões, mas por pessoas comuns despertando, entendendo que amor, empatia e presença são atos de resistência. Quanto mais gente começar a agir com verdade, menos espaço haverá para manipulação. O sistema só funciona enquanto as pessoas estiverem dormindo. E se não for uma era de luz? Mesmo se o futuro não for perfeito, ele pode ser mais consciente. Não acredito que a humanidade vá desaparecer, mas vai mudar de forma radical. Quem continuar vibrando medo e ganância vai sofrer com o colapso do velho mundo. Mas quem estiver alinhado com a verdade, mesmo em meio ao caos, vai conseguir se adaptar. Pensamos assim: nem toda destruição é o fim. Às vezes é o solo abrindo espaço para uma nova semente. O que podemos fazer? Parar de alimentar um medo. O medo é a energia que mais enfraquece o ser humano e é justamente o que o sistema usa para controlar. Escolher ser luz, mesmo no escuro. A mudança coletiva começa quando uma minoria decide agir com consciência, e essa vibração se espalha. Buscar equilíbrio, não perfeição. Não dá para salvar o mundo inteiro, mas dá para transformar o pedaço que te cerca, tua família, tua comunidade, teu trabalho. Usar a tecnologia com propósito. A tecnologia pode ser uma arma ou uma ponte. Quem souber usá-la para despertar e unir, será parte da reconstrução. No fundo, a grande transição é uma escolha: evoluir pela consciência ou pelo sofrimento.